Você já teve aquele momento em que olha para alguém e pensa, como essa pessoa consegue ser tão cega? Só que, segundos depois, um calafrio passa na espinha, porque, lá no fundo, você sente que está falando de si mesmo. É desconcertante, né? A gente julga, reage, acusa, e nem imagina que está, na verdade, se esbarrando no próprio reflexo. Hoje não vou te falar de sombra como se fosse algo distante, esotérico ou só para terapeutas. Vou falar do que acontece todo dia, na fila do supermercado, na reunião de trabalho, na briga com quem você ama. Quando você explode com alguém, mas o verdadeiro alvo da sua frustração é uma parte sua que você ainda não abraçou. Respira comigo. Fecha os olhos por 2 segundos e me responde em silêncio. Quem foi a última pessoa que te deixou furioso e por quê? Agora pergunta, o que isso me lembra de mim? Não precisa responder em voz alta. Só deixe a pergunta ecoar. Porque aqui está a verdade que poucos contam. Você não está preso porque o mundo é injusto. Você está preso porque, toda vez que vê algo errado lá fora, vira as costas para a parte de você que precisa ser vista, ouvida e perdoada. Carl Jung já dizia, lá no século passado, que o que negamos em nós acaba governando nossas relações. E ele não estava inventando, estava descrevendo um mecanismo automático da mente humana, tão comum quanto respirar. Só que, em vez de oxigênio, a gente expira vergonha, medo, desejo, insegurança e cola tudo no outro. É por isso que você atrai os mesmos conflitos. Não é azar. É um convite insistente, doloroso, mas amoroso do seu próprio inconsciente. Volta. Olha para dentro. Isso aqui é seu. E se eu te disser que liberdade começa quando você para de apontar e começa a perguntar? Quando, em vez de dizer você é manipulador, você ousa sussurrar. O que em mim tem medo de ser influenciado? De perder controle? Isso não é sobre assumir culpa. É sobre assumir poder. Porque enquanto você acredita que o problema está fora, você entrega sua paz nas mãos de quem nem sabe que existe. Mas no minuto em que reconhece, ah, isso é meu. Isso eu também tenho. Algo se solta. O mundo, de repente, parece menos hostil. As pessoas, menos ameaçadoras. E você mais inteiro. Então, experimenta isso agora. Pense em alguém que te irrita. Agora, em vez de julgar, imagina que essa pessoa está ali de propósito, como um espelho ambulante. Só para te mostrar o que você ainda esconde de si mesmo. Sente a resistência? Ótimo. É aí que a cura começa. Você não precisa eliminar sua sombra. Só precisa parar de negá-la. Porque o que é integrado perde o poder de te sabotar. E se você chegou até aqui e sentiu um aperto no peito, um nó na garganta, ou até um alívio silencioso, é porque algo reconheceu a verdade. Esse simples gesto já é um ato de coragem porque, no fundo, é um sussurro de, tô pronto, para olhar. E agora que você deu esse passo, quero te levar um pouco mais fundo. Não com teoria, mas com uma pergunta que pode mudar tudo. O que você ganha ao manter o outro como vilão? Parece estranho, né? Quem ganha algo com o sofrimento? Mas pense comigo. Enquanto o problema está lá fora no chefe tóxico, no parceiro ausente, no amigo desleal, você não precisa encarar a pergunta mais incômoda de todas. E se parte disso for minha responsabilidade? Não responsabilidade no sentido de culpa, mas no sentido de consciência criadora. Porque assim que você reconhece que sua reação, não a ação do outro, é o que realmente determina seu sofrimento, você deixa de ser vítima e se torna autor da sua realidade. E isso assusta. Porque autor precisa escolher. Autor precisa agir. Autor não pode mais esperar que o mundo mude para se sentir em paz. Mas aqui está o segredo que quase ninguém conta. Quanto mais você aceita as partes feias de si, a inveja, o medo de não ser suficiente, o desejo de controle, menos elas controlam você. É como se, ao invés de empurrar um monstro para debaixo da cama, você acendesse a luz. E descobrisse que o monstro era só uma criança com medo de ser abandonada. Talvez aquela parte que julga os outros por serem falsos, na verdade, teme que, se for totalmente honesta, será rejeitada. Talvez aquela raiva da injustiça alheia esconda uma vergonha silenciosa de ter, um dia, se calado diante do que era errado. Talvez o que você mais critica no outro seja o que mais precisa ser amado em você. Então, só mais um convite íntimo, quase sussurrado. Essa noite, antes de dormir, senta com você mesmo. Não para se cobrar, mas para perguntar, com gentileza: o que estou evitando sentir que estou projetando no mundo? E, se vier uma resposta, mesmo que seja só um tremor,
um silêncio, uma lágrima. Agradeça. Porque é aí que a prisão começa a rachar. Você não precisa resolver tudo hoje. Só precisa parar de fugir. E, já que chegamos até aqui, quero saber, esse caminho tá fazendo sentido para você? Porque ainda há um passo final, um gesto prático, quase invisível. Mas que pode te libertar de anos de projeção automática. Estou aqui. E você não está sozinho. Esse simples gesto já é um ato de coragem porque, no fundo, é um sussurro de, tô pronto, para olhar. E agora que você deu esse passo, quero te levar um pouco mais fundo. Não com teoria, mas com uma pergunta que pode mudar tudo. O que você ganha ao manter o outro como vilão? Parece estranho, né? Quem ganha algo com o sofrimento? Mas pense comigo. Enquanto o problema está lá fora no chefe tóxico, no parceiro ausente, no amigo desleal. Você não precisa encarar a pergunta mais incômoda de todas. E se parte disso for minha responsabilidade? Não responsabilidade no sentido de culpa, mas no sentido de consciência criadora. Porque é assim que você reconhece que sua reação não à ação do outro é o que realmente determina seu sofrimento. Você deixa de ser vítima. E se torna autor da sua realidade. E isso assusta. Porque autor precisa escolher. Autor precisa agir. Autor não pode mais esperar que o mundo mude para se sentir em paz. Mas aqui está o segredo que quase ninguém conta. Quanto mais você aceita as partes feias de si, a inveja, o medo de não ser suficiente, o desejo de controle, menos elas controlam você. É como se, ao invés de empurrar um monstro para debaixo da cama, você acendesse a luz. E descobrisse que o monstro era só uma criança com medo de ser abandonada. Talvez aquela parte que julga os outros por serem falsos. Na verdade, teme que, se for totalmente honesta, será rejeitada. Talvez aquela raiva da injustiça alheia. Esconda uma vergonha silenciosa de ter, um dia, se calado diante do que era errado. Talvez o que você mais critica no outro seja o que mais precisa ser amado em você. Então, só mais um convite íntimo, quase sussurrado. Essa noite, antes de dormir, senta com você mesmo, não para se cobrar, mas para perguntar, com gentileza, o que estou evitando sentir, que estou projetando no mundo? E, se vier uma resposta, mesmo que seja só um tremor, um silêncio, uma lágrima, agradeça. Porque é aí que a prisão começa a rachar. Você não precisa resolver tudo hoje. Só precisa parar de fugir. E, já que chegamos até aqui, quero saber, esse caminho tá fazendo sentido para você? Porque ainda há um passo final, um gesto prático, quase invisível. Mas que pode te libertar de anos de projeção automática. Estou aqui. E você não está sozinho. Porque agora vamos falar do que poucos ousam nomear. O alívio de parar de fingir que você é melhor do que as partes que julga. Sabe aquela sensação de leveza que vem depois de um choro verdadeiro? Não aquele choro de dor, mas aquele de reconhecimento? É isso que acontece quando você, pela primeira vez, para de empurrar sua sombra para longe. E, em vez disso, estende a mão para ela e diz, tá tudo bem. Você também faz parte de mim. E tem um gesto tão simples, tão humano, que pode quebrar o ciclo da projeção mais rápido do que qualquer análise. Troque o julgamento por uma pergunta. Na próxima vez que alguém te irritar profundamente, em vez de pensar que é absurdo, como ele consegue? Pergunte, baixinho, só para você mesmo. O que isso me ensina sobre o que ainda não curei em mim? Não precisa ter a resposta na hora. Só plantar a pergunta já muda tudo. Porque, ao fazer isso, você sai do modo reação automática. E entra no modo testemunha consciente. E é nesse espaço entre o estímulo e a resposta que nasce a sua liberdade real. Quer um exemplo prático? Imagine que alguém te interrompe numa conversa. Seu corpo tensiona. Sua mente dispara, que falta de respeito. Mas, nesse exato momento você pausa. Respira. E se pergunta, o que em mim se sente invisível? Quando foi a última vez que ignorei minha própria voz? Percebe a diferença? Você não está mais em guerra com o outro. Você está em diálogo com você mesmo. E é assim, passo silencioso por passo silencioso, que você deixa de projetar. E começa a presenciar. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser presente. Presente o suficiente para sentir quando a sombra fala. Presente o suficiente para escolher não reagir. Presente o suficiente para transformar, em vez de repetir. E, sim, vai doer um pouco. Porque integrar a sombra não é um passeio. É como limpar um porão fechado há anos. Tem poeira, tem cheiro forte, tem coisas que você esqueceu que guardou.
Mas é lá embaixo que estão as joias escondidas. Sua força reprimida. Seu desejo legítimo. Sua raiva justa. Seu medo honesto. Tudo isso, quando visto com compaixão, vira poder criativo. Então, antes de fecharmos, quero te deixar com um ritual não místico, mas profundamente humano. Toda noite, por 30 segundos, pergunte a si mesmo: onde hoje eu projetei? Onde eu culpei o mundo por algo que eu não quis sentir? E, em vez de se julgar pela resposta, coloque a mão no coração e diga: estou aprendendo. Estou voltando para casa. Porque, no fim, é disso que se trata. Não de consertar o mundo, mas de voltar para si inteiro, honesto, imperfeito e livre. E agora? Só preciso saber uma coisa de você. Esse caminho ressoou? Porque, se chegamos até aqui juntos, então merecemos um encerramento que honre tudo o que foi sentido. Carl Jung chamou isso de a sombra. Não como algo maligno, mas como o conjunto de tudo que você recusou em si mesmo. Desejos, fraquezas, impulsos, necessidades. Tudo que foi rotulado, desde criança, como errado, feio, fraco ou inaceitável. E, em vez de integrar essas partes com compaixão, você as enterrou. Mas o que é enterrado não desaparece. Ele insiste em voltar disfarçado de problema alheio. Veja. Quem não suporta pessoas dramáticas pode estar negando sua própria necessidade legítima de ser ouvido. Quem vive dizendo nunca confio em ninguém talvez não confie em si mesmo na própria capacidade de escolher bem. Quem julga duramente a frieza emocional do outro pode ter medo de que, se abrir, será devorado pela rejeição. O outro não é o problema. Ele é o espelho às vezes distorcido, às vezes cruel, mas sempre revelador. E como sair desse ciclo? Não com mais autocontrole. Não com mais pensamento positivo. Mas com coragem radical para sentir o que você vem evitando sentir. Isso começa com 3 movimentos internos pequenos, mas transformadores. Uma pausa que muda tudo. Na próxima vez que sentir uma reação intensa, raiva, repulsa, ansiedade, não haja. Só pare. Coloque a mão no coração e pergunte: isso me pertence? O que isso está me mostrando sobre o que ainda carrego em silêncio? Essa pausa não é passividade. É reconhecimento ativo da sua participação na realidade que vive. 2. Troque o julgamento pela curiosidade. Em vez de pensar: que pessoa tóxica. Experimente: o que em mim essa pessoa ativou? Que ferida antiga ela está tocando? A curiosidade dissolve a ilusão de separação. E, quando você para de ver o outro como inimigo, o conflito perde seu combustível. 3. Converse com sua sombra como faria com um amigo ferido. Aquela parte de você que sente inveja, que quer controlar, que tem medo de ser insignificante. Não é sua inimiga. É uma parte jovem, assustada, tentando te proteger da dor da rejeição, do abandono, da inadequação. Fale com ela. Diga: estou aqui agora. Você não precisa mais se esconder. E por que isso liberta? Porque, ao integrar sua sombra, você para de viver em guerra com o mundo. Você percebe que não precisa mais corrigir, mudar ou evitar os outros. Para se sentir em paz. A paz começa quando você para de fugir de si mesmo. E não, você não vai acabar com todas as projeções da noite pro dia. Mas vai começar a notar. E notar já é desfazer. Cada vez que você reconhece: isso é meu. Você recolhe um pedaço de si que estava espalhado pelo mundo. E, aos poucos, se torna inteiro. Então, nesse exato momento, sinta o peso que você carrega ao acreditar que o mundo é o problema. Agora, solte um pouco. Respire. E deixe entrar a possibilidade de que a cura não está em mudar os outros, mas em reencontrar a si mesmo completo, contraditório, humano. Porque você não está preso. Só estava projetando. E agora? Você já sabe como voltar para casa. Se isso tocou algo verdadeiro em você. Se trouxe clareza, dor, alívio ou até um não quero ver isso que veio justamente por ser tão real. Me diga com uma palavra. Porque, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque estava pronto para parar de projetar. E começar a presenciar. Se você reconheceu pelo menos um espelho aqui, não deixa isso passar. Comente espelho abaixo. Por quê? Porque esse simples gesto faz 2 coisas. Confirma para você mesmo que está pronto para parar de projetar. Ajuda essa mensagem a chegar em quem também está preso no mesmo ciclo mas ainda não sabe por quê. E se você quer ir além com práticas reais para integrar sua sombra, sem espiritualidade vazia ou culpa, se inscreva e ative o sininho.
Porque os próximos vídeos vão direto no que realmente liberta. Não mudar o mundo, mas parar de fugir de si mesmo. Sua mente projetou por anos. Seu coração merece clareza agora.